Olá, bem-vindo ao Clube do Livro São Paulo Apóstolo para mais um momento de leitura. Quanto tempo, né, pessoal? Depois de praticamente quase 2 meses do último vídeo, que foi a novena de Natal, e eu fiz um vídeo para ler o capítulo número 18 de Carta Aberta aos Católicos Perplexos, e quando eu coloquei no automático para publicação, porque a gente tem essa opção no YouTube, e aí, assim, eu não concluí a leitura do livro. Foi editado, eu editei um, mas foi colocado outro. Foi lapso mesmo de memória, gente, perdão. Mas então vamos lá, depois de 2 meses eu quero concluir essa leitura e eu estou devendo para vocês, mas é porque eu viajei no dia 22 de dezembro, fiquei mais de 30 dias fora, fiquei fazendo visitas à família e impossível fazer leitura. Quando a gente está fazendo visita, né? É meio complicado. Primeiro, em alguns lugares não tem internet, outros é porque às vezes é muito barulhento e você não tem um cantinho para você, ou às vezes alguém chega naquele determinado momento e eu fiquei impossibilitada realmente de terminar a leitura com vocês, apesar de ser a terceira vez que eu estou lendo, né? Eu já li 2 vezes, essa é a terceira vez que eu estou lendo aqui com vocês, Carta Aberta aos Católicos Perplexos, e realmente quanto mais a gente lê, mais a gente consegue realmente absorver o que Dom Marcel Lefebvre quer nos dizer. Então vamos iniciar primeiro invocando a Santíssima Trindade e pedindo a intercessão da Virgem Maria para que ela nos conceda a graça da sabedoria, certo? Em nome do Pátria, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tu, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostrae. Amém. Então vamos lá. Vou projetar aqui na tela e eu vou terminar esse trechinho porque eu parei num pedaço e eu vou dar continuidade para vocês, tá? No item número 18, continuando. Pois, enfim, um problema grave se colocou à consciência e à fé de todos os católicos durante o pontificado de Paulo VI. Como é que um Papa, verdadeiro sucessor de Pedro, assegurado pela assistência do Espírito Santo, pôde presidir a mais profunda e a mais ampla destruição da Igreja na sua história, num espaço de tão pouco tempo? Coisa que nenhum heresiarca jamais conseguiu fazer? Esta pergunta será bem preciso responder um dia. Na primeira metade do século V, São Vicente de Lérès, que foi soldado antes de se consagrar a Deus e declara ter sido agitado muito tempo sobre o mar no mundo antes de se recolher ao porto da fé, falava assim do desenvolvimento do dogma. Não haveria nenhum progresso da religião na Igreja de Cristo? Havê-los há certamente e muito importantes, de tal maneira que seja um progresso da fé e não uma mudança. Importa que cresçam abundante e intensamente em todos e em cada um, nos indivíduos como nas igrejas, no decurso das épocas, a inteligência, a ciência, a sabedoria, contanto que seja na identidade do dogma, no mesmo pensamento. Vicente conhecia o impacto das heresias e deu uma regra de conduta ainda sempre boa após 1500 anos. Que fará então o cristão católico se alguma parcela da igreja acaba por desligar-se da comunhão, da fé universal? Que outro partido tomar senão preferir ao membro gangrenado e corrompido o corpo em seu conjunto que é são? E se algum contágio novo se esforça por envenenar não mais uma pequena parte da igreja, mas a igreja inteira, de uma só vez?
Então, seu grande cuidado será apegar-se à antiguidade, que evidentemente não pode mais ser seduzida por nenhuma novidade perigosa. Nas ladainhas das rogações, a Igreja nos faz dizer: nós vos suplicamos, Senhor. Manter na vossa santa religião o soberano pontífice e todas as ordens da hierarquia eclesiástica. Isto quer bem dizer que uma tal desgraça pode suceder. Na Igreja, não há nenhum direito, nenhuma jurisdição que possa impor a um cristão uma diminuição da sua fé. Todo fiel pode e deve resistir, apoiado no catecismo de sua infância, a quem quer que atentar contra a sua fé. Se ele se encontra em presença de uma ordem que a põe em perigo de corrupção, a desobediência é um dever impericioso. É porque julgamos que nossa fé está em perigo pelas reformas e as orientações pós-conciliares que temos o dever de desobedecer e de conservar a tradição. Acrescentemos o seguinte: é o maior serviço que podemos prestar à Igreja e ao sucessor de Pedro recusar a Igreja reformada e liberal. Jesus Cristo, Filho de Deus, feito homem, não é nem liberal, nem reformável. Eu ouvi por 2 vezes enviados da Santa Sé me dizerem: o reinado social de nosso Senhor não é mais possível em nosso tempo. É preciso aceitar definitivamente o pluralismo das religiões. Eis exatamente o que eles me disseram. Pois bem, eu não sou desta religião, não aceito essa nova religião. É uma religião liberal, modernista, que tem seu culto, seu sacerdote, sua fé, seus catecismos, sua Bíblia ecumênica traduzida em comum por católicos, judeus, protestantes, anglicanos, jogando com um pau de 2 bicos, dando satisfação a todo o mundo, sacrificando muito frequentemente a interpretação do magistério. Nós não aceitamos essa Bíblia ecumênica. Há a Bíblia de Deus. É sua palavra a qual não temos o direito de misturar com a palavra dos homens. Quando eu era criança, a igreja tinha por toda parte a mesma fé, os mesmos sacramentos, o mesmo sacrifício da missa. Se me houvessem dito, então, que isso mudaria, eu não teria podido acreditar. Em toda a extensão da cristandade, se rezava a Deus da mesma maneira. A nova religião liberal e modernista semeou a divisão. Cristãos estão divididos no seio de uma mesma família devido a essa confusão que foi instaurada. Não vão mais à mesma missa. Não leem mais os mesmos livros. Sacerdotes não sabem mais o que fazer. Ou obedecem cegamente ao que os seus superiores lhe impõem e perdem, de alguma sorte, a fé de sua infância e de sua juventude, renunciam às promessas que fizeram no momento de sua ordenação, prestando juramento antimodernista, ou resistem, mas é com a impressão de se separar do Papa, do Vigário de Cristo. Nos 2 casos, que dilaceração! Muitos sacerdotes morreram prematuramente de desgosto. Quantos outros foram obrigados a abandonar suas paróquias, nas quais, há anos, eles exerciam seu ministério, expostos à perseguição aberta de sua hierarquia, apesar do apoio dos fiéis, aos quais se arrancava o seu pastor. Tenho debaixo dos olhos as despedidas comoventes de um deles, a população das 2 paróquias das quais era vigário. Na sua conversa o senhor bispo me dirigiu um ultimato: aceitar ou recusar a nova religião. Eu não me poderia esquivar.
Então, para continuar fiel ao compromisso do meu sacerdócio, para continuar fiel à Igreja Eterna, fui constrangido e forçado, contra a minha vontade, a retirar-me. A simples honestidade e, sobretudo, minha honra sacerdotal me criam uma obrigação de ser fiel, precisamente nesta matéria de gravidade divina, a missa. É esta prova de fidelidade e de amor que devo dar a Deus e aos homens, a vós em particular, e é a respeito dela que eu serei julgado no último dia, como, aliás, todos aqueles a quem foi confiado esse mesmo depósito. Na Diocese de Campos, no Brasil, a quase totalidade do clero foi expulsa das igrejas após a saída de Dom Castro Maia, por não querer abandonar a missa de sempre, tal como a celebravam ainda até uma data recente. A divisão afeta as mínimas manifestações de piedade. Em Valdemarne, o bispado fez expulsar pela polícia 25 católicos que recitavam o rosário numa igreja particular de vigário titular há muitos anos. Na diocese de Metz, o bispo fez intervir o prefeito comunista para que fosse suspenso o empréstimo de um local concedido a um grupo de tradicionalistas. No Canadá, 6 fiéis foram condenados pelo tribunal, que a lei deste país permite ter competência nessa espécie de questão, por se haverem obstinado a comungar de joelhos. O bispo de Antigonish os havia acusado de perturbar voluntariamente a ordem e a dignidade de um serviço religioso. Os perturbadores foram postos pelo juiz em liberdade sob vigilância durante 6 meses. Ao mesmo tempo, o bispo proíbe aos cristãos de dobrarem o joelho diante de Deus. No ano passado, a peregrinação dos jovens a Chartres terminou com uma missa nos jardins da catedral. Estando esta interditada a missa de São Pio V. 15 dias mais tarde, as portas estavam abertas, de par em par, para um concerto espiritual no decorrer do qual foram interpretadas danças por uma antiga carmelita. Duas religiões se afrontam. Nós nos encontramos numa situação dramática. Não é possível deixar de fazer uma escolha, mas essa escolha não é entre a obediência e a desobediência. O que se nos propõe, aquilo a que se nos convida expressamente, porque nos persegue, é escolher um simulacro de obediência. O Santo Padre, com efeito, não nos pode pedir que abandonemos nossa fé. Nós escolhemos, então, conservá-la e não podemos enganar-nos, atendendo-nos àquilo que a Igreja ensinou durante 2000 anos. A crise é profunda, sabiamente organizada e dirigida, por sinal que se pode verdadeiramente crer que o chefe do empreendimento não é um homem mas o próprio Satã. Ora, é um golpe magistral de Satã ter chegado a fazer os católicos desobedecerem a toda a tradição em nome da obediência. Um exemplo típico é fornecido pelo aggiornamento das sociedades religiosas. Por obediência se faz os religiosos e religiosas desobedecerem às leis e constituições de seus fundadores, as quais eles juraram observar quando fizeram sua profissão. A obediência, nesse caso, deveria ser uma recusa categórica. A autoridade, mesmo legítima, não pode ordenar um ato regressível, mau. Ninguém pode obrigar qualquer pessoa a transformar seus votos monásticos em simples promessas. Igualmente, ninguém pode fazer que nos tornemos protestantes ou modernistas. Santo Tomás de Aquino, a quem se é preciso sempre referir, chega mesmo a perguntar-se na Suma Teológica se a correção fraterna prescrita por Nosso Senhor pode se exercer em relação aos superiores.
Após ter feito todas as distinções úteis, ele responde: pode-se exercer em relação aos superiores quando se trata da fé. Se nós mantivéssemos mais firmes neste capítulo, evitaríamos vir a assimilar bem lentamente as heresias. No começo do século XVI, os ingleses conheceram uma aventura do gênero daquela que nós vivemos, com essa diferença que ela começou por um cisma. Quanto ao resto, as semelhanças são espantosas e próprias a fazer-nos refletir. A nova religião, que tomara o nome de anglicanismo, começa pela ofensiva contra a missa, a confissão pessoal, o celibato eclesiástico. Henrique VIII, se bem que assumiu a enorme responsabilidade de separar seu povo de Roma, recusa as sugestões que lhes são feitas, mas, no ano seguinte, ao da sua morte, uma ordenação autoriza o uso do inglês na celebração da missa. As procissões são interditadas. Um novo ordo é imposto, o Order of Communion, no qual o ofertório não existe mais. Para tranquilizar os cristãos, uma outra ordenação proíbe toda a sorte de mudança, enquanto que uma terceira permite aos vigários suprimir as estátuas dos santos e da Santíssima Virgem nas igrejas. Obras de arte veneráveis são vendidas a comerciantes. Tudo como hoje nos antiquários e bric-a-bracs. Alguns bispos apenas fizeram notar que o Order of Communion causava dano ao dogma da presença real, dizendo que Nosso Senhor nos dá seu corpo e seu sangue espiritualmente. O Confiteor, traduzido em língua vernácula, era recitado ao mesmo tempo pelo celebrante e pelos fiéis. Ele servia de absolvição. A missa era transformada em refeição, turning it a communion. Mas, mesmo os bispos lúcidos aceitavam finalmente o novo livro para manter a paz e a união. E exatamente pelas mesmas razões que a Igreja pós-conciliar queria impor-nos o novo ordem. Os bispos ingleses afirmaram no século XVI que a missa era um memorial. Uma farta propaganda fez passar as maneiras de ver luteranas para o espírito dos fiéis. Os pregadores deviam ser aprovados pelo governo. Durante o mesmo tempo, o Papa não é mais chamado senão o Bispo de Roma. Ele não é mais o pai, e sim o irmão dos outros bispos. E no caso presente, o irmão do rei da Inglaterra, que se instituiu chefe da Inglaterra Nacional. O Prayer Book de Grammar foi composto misturando-se partes da liturgia grega, uma liturgia de Lutero. Como não pensar em Monbughini, redigindo a missa dita de Paulo VI, com a colaboração de seus observadores protestantes, adidos qualificados ao Conselho para a Reforma da Liturgia? O Prayer Book começa por essas palavras: a ceia e santa comunhão, comumente chamada missa, prefiguração do famoso artigo 7 da Institutio Generalis do novo missário. Retomado pelo Congresso Eucarístico de Lourdes em 1981. A ceia do Senhor, chamada de outra maneira, a missa. A destruição do sagrado, da qual eu falava mais acima, estavam incluídas também na reforma anglicana. As palavras do cânon deviam obrigatoriamente ser ditas em voz alta, assim como acontece nas Eucaristias atuais. O Prayer Book foi também aprovado pelos bispos para conservar a unidade interior do reino. Os sacerdotes que continuavam a dizer a missa antiga incorriam em penas que iam da perda dos seus proventos à exoneração pura e simples, e em caso de reincidência e à prisão perpétua. É preciso reconhecer que em nossos dias não se põem mais na prisão sacerdotes tradicionalistas. A Inglaterra dos Tudores
descambou para a heresia sem bem se dar conta, aceitando a mudança sob o pretexto de adaptar-se às substâncias históricas do tempo, tendo à frente seus pastores. É hoje toda a cristandade que corre o risco de tornar ao mesmo caminho, e vós pensardes que se nós, que temos uma certa idade, corremos o perigo menor, as crianças, os jovens, os seminaristas, formados nos novos catecismos, na psicologia experimental, na sociologia, sem nenhuma tintura de teologia dogmática e moral, de direito canônico, de história da igreja, são educados numa fé que não é a verdadeira. Encontram normais as noções neoprotestantes que se lhes inculcam. Que será da religião de amanhã se nós não resistirmos? Vós tereis a tentação de dizer, mas que podemos fazer? É um bispo que diz isto ou aquilo. Vede esse documento, vem da comissão da catequese ou de uma outra comissão oficial. Portanto, nada mais vos resta senão perder a fé. Mas não tendes o direito de reagir assim. São Paulo nos advertiu. Se mesmo um anjo viesse do céu dizer-vos outra coisa do que vos ensineis, não o escuteis. Tal é o segredo da verdadeira obediência. Capítulo 19. Vós sois talvez leitores perplexos, talvez que veem com tristeza e angústia o rumo que tomam as coisas, mas, não obstante, receiam assistir a uma verdadeira missa, apesar do desejo que experimentam, porque lhes fizeram crer que essa missa estava interditada. Sois talvez daqueles que não mais se dirigem aos padres de blusão, mas que consideram com uma certa desconfiança os padres de batim, como se eles estivessem sob o golpe de alguma censura. Aquele que o ordenou não é um bispo suspenso ao divinis? Tendes medo de colocar-vos fora da igreja. Em princípio, este temor é louvável, mas é mais esclarecido. Quero dizer-vos em que consistem as sanções, aos quais foram postas em evidência, e com que os franco-maçons e os marxistas se regozijaram ruidosamente. Um curto apanhado histórico se revela necessário para que se compreenda bem. Quando fui enviado ao Gabão como missionário, o meu bispo me nomeou logo professor do seminário de Libreville, onde formei durante 6 anos seminaristas, dentre os quais alguns, em seguida, receberam a graça do episcopado. Feito bispo, por meu turno em Dakar, pareceu-me que minha preocupação principal devia ser procurar vocações, formar os jovens que correspondessem ao apelo de Deus e de conduzi-los ao sacerdócio. Tive a alegria de conferir o sacerdócio ao que devia ser meu sucessor em Dakar, Dom Tiandon Edom Dione, o atual bispo de Thiès, no Senegal. De volta à Europa para tomar posse do cargo de superior-geral dos padres do Espírito Santo, esforcei-me por manter os valores essenciais na formação sacerdotal. Devo confessar que já nessa época, no começo dos anos 60, a pressão era tal, as dificuldades tão consideráveis, que eu não pude obter o resultado que desejava. Não podia manter o seminário francês de Roma, colocado sob a autoridade de nossa congregação, na boa linha que era a sua quando nós mesmos aí estávamos, entre 1920 e 1930. Eu me demiti em 1968 para não avalizar a reforma empreendida pelo capítulo geral, num sentido contrário ao da tradição católica. Antes, já desta data, eu recebia numerosos apelos de famílias e de sacerdotes perguntando-me para que lugares de formação dirigir os jovens que desejavam tornar-se padre. Confesso que estava muito hesitante, exonerado de minhas responsabilidades, e quando cogitava em retirar-me, pensei na Universidade de Friburgo, na Suíça, ainda orientada e dirigida pela doutrina tomista.
O bispo Dom Charrier me recebeu de braços abertos. Pela doutrina O bispo Dom Charrier me recebeu de braços abertos. Aluguei uma casa e acolhemos 9 seminaristas que seguiam os cursos da universidade e levavam no resto do tempo uma verdadeira vida de seminário. Eles muito depressa manifestavam desejo de continuar no futuro a trabalhar juntos e depois de refletir, fui perguntar a Dom Charrier se ele aceitava assinar um decreto de fundação de uma fraternidade. Aprovou os seus estatutos e assim nasceu, a 1º de novembro de 1970, a Fraternidade Sacerdotal de São Pio X. Estávamos erigidos canonicamente na Diocese de Friburgo. Estes pormenores são importantes. Vós ireis vê-lo. Um bispo tem o direito, canonicamente, de erigir em sua diocese associações que Roma, pelo próprio fato, reconhece. A tal ponto que, se um bispo sucessor do primeiro desejar suprimir essa associação, ele não o pode fazer sem recorrer a Roma. A autoridade romana protege o que fez o primeiro bispo, a fim de que a associação não esteja submetida a uma precariedade que seria nociva a seu desenvolvimento. Assim, o quer o direito da Igreja. A Fraternidade Sacerdotal São Pio X é, por conseguinte, reconhecida por Roma de um modo inteiramente legal, ainda que sendo de direito diocesano e não de direito pontifício, o que não é indispensável. Existem centenas de congregações religiosas de direito diocesano que têm casas no mundo inteiro. Quando a igreja aceita uma fundação, uma associação diocesana, ela aceita que esta forme seus membros. Se é uma congregação religiosa, ela aceita que haja um noviciado, uma casa de formação. Para nós, são os seminários. A 18 de fevereiro de 1971, o cardeal Wright, prefeito da Congregação do Clero, me enviara uma carta de encorajamento em que ele se mostrava tranquilizado de que a fraternidade poderia muito bem concordar com o fim visado pelo concílio nesse santo dicastério, em vista da distribuição do clero no mundo. E não obstante, em novembro de 1972, se falava na Assembleia Plenária do Episcopado Francês, em Lourdes, de seminário selvagem, sem que nenhum dos bispos presentes necessariamente, a par da situação jurídica do seminário de Econe, protestasse. Porque nos consideravam como selvagem? Porque nós não dávamos a chave da casa aos seminaristas para que eles pudessem sair todas as noites ao seu gosto? Porque não os fazíamos ver a televisão de 8 às 11 horas? Porque não usavam courroulet e assistiam à missa todas as manhãs em lugar de ficarem na cama até a primeira aula? E apesar disso, o cardeal Garrone, com quem eu me encontrei nessa época, me dizia: vós não dependeis diretamente de mim e eu não tenho a dizer-vos senão uma coisa: segui a ratio fundamentalis que eu dei para a fundamentação dos seminários, que todos os seminários devem seguir. A ratio fundamentalis prevê que se ensine ainda latim no seminário, que se façam os estudos segundo a doutrina de Santo Tomás. Eu me permiti responder: Eminência, acredito que somos alguns poucos a segui-la. E ainda mais verdadeiro hoje, e a ratio fundamentalis está ainda em vigor. Portanto, o que é que nos reprova? Quando foi necessário abrir um verdadeiro seminário e eu aluguei a casa de Econe, antiga casa de repouso dos monges do Grande São Bernardo, fui encontrar Dom Adam, bispo de Sion, que deu seu consentimento. Esta criação não era o resultado de um projeto longínquo que eu tinha formado. Ela se me impunha providencialmente. Eu tinha dito: se a obra se espalha mundialmente, será o sinal de que Deus está com ela. De ano para ano, o número dos seminaristas crescia. Em 1970, havia 11 entradas.
Em 1974, 40. A inquietude se espalhava entre os inovadores. Era evidente que, se nos formássemos seminaristas, era para ordená-los o que os futuros sacerdotes seriam fiéis à missa da igreja, à missa da tradição, à missa de sempre. Não é preciso buscar em outra parte a razão dos ataques às quais nós estávamos expostos. Um perigo para a igreja neomodernista. Importava detê-los antes que fosse demasiado tarde. É assim que, a 11 de novembro de 1974, chegava ao seminário com as primeiras neves 2 visitadores apostólicos enviados por uma comissão nomeada pelo Papa Paulo VI e composta de 3 cardeais, Garrone, Rault e Tabera, sendo este último prefeito da Congregação dos Religiosos. Eles interrogaram 10 professores e 20 dos 104 alunos presentes, assim como a mim mesmo, e regressaram 2 dias mais tarde, deixando uma desagradável impressão. Tinham feito aos seminaristas afirmações escandalosas, julgando normal a ordenação de pessoas casadas, declarando que não admitiam uma verdade imutável e emitindo dúvidas sobre a maneira tradicional de se conceber a ressurreição de Nosso Senhor. Do seminário nada disseram, nem deixavam nenhum protocolo. Em consequência disto, indignada com as afirmações feitas, eu publicava uma declaração que começava por essas palavras, por essas frases. Nós aderimos de todo o coração, de toda a nossa alma à Roma Católica, guardiã da fé católica e das tradições necessárias à manutenção dessa fé. A Roma eterna, mestra, sabedoria e da verdade. Recusamos, pelo contrário, e sempre temos recusado seguir a Roma tendência neomodernista e neoprotestante, que se manifestou claramente no Concílio Vaticano II e depois do concílio, em todas as reformas dele provenientes. Os termos eram, sem dúvida, um pouco incisivos, mas traduziam e traduzem sempre o meu pensamento. E por causa desse texto, que a comissão cardinalícia decidiu abater-nos, pois ela não o podia fazer referindo-se à conduta do seminário. Os cardeais dir-me-ão 2 meses mais tarde que os visitadores apostólicos tinham recolhido uma boa impressão de sua investigação. Ela convidou-me a 13 de fevereiro seguinte para uma conversa em Roma para esclarecer alguns pontos e eu fui até lá, sem duvidar de que se tratava de uma armadilha. A conversa, desde o início, se tornou um interrogatório cerrado, de tipo judiciário. Ela foi seguida por uma segunda, a 3 de março, e 2 meses mais tarde, a comissão me informava com inteira aprovação de sua santidade, das decisões que havia tomado. Dom Mamier, novo bispo de Friburgo, se via reconhecer o direito de retirar a aprovação dada à fraternidade por seu predecessor. Pelo próprio fato, esta, assim, me suas fundações, e notadamente o seminário de Econe, perdia o direito à existência. Sem esperar notificação dessas decisões, Dom Mamier me escrevia: informo-vos, pois, de que eu retiro os atos e as concessões efetuadas por meu predecessor no que respeita à fraternidade sacerdotal São Pio X. Particularmente, o decreto de ereção de 1º de novembro de 1970. Essa decisão é imediatamente efetiva. Se bem me tendes seguido, podeis verificar que essa supressão foi feita pelo bispo de Friburgo e não pela Santa Sé. Em virtude do cano 493, é assim uma medida nula de pleno direito por defeito de competência. A isto se acrescentou um defeito de causa suficiente. A decisão não se pode apoiar, senão na minha declaração de 21 de novembro de 1974, julgada pela comissão, em todos os pontos inaceitável, uma vez que, pelos dizeres da dita comissão, os resultados da visita apostólica eram favoráveis.
Ora, minha declaração jamais foi objeto de uma condenação da Sagrada Congregação para a doutrina da fé, o antigo Santo Ofício, a única habilitada a julgar se ela está em oposição à fé católica. Ela não foi dita em todos os pontos inaceitável, a não ser por 3 cardeais, no decorrer do que ficou considerado oficialmente como uma conversa. A existência jurídica da própria comissão não foi jamais demonstrada. Por qual ato pontificial foi ela instituída? Em qual data? Em que forma foi tomada? A quem foi notificada? O fato das autoridades romanas se haverem recusado a apresentá-lo permite duvidar de sua existência. Na dúvida de direito, a lei não obriga, diz o Código de Direito Canônico. Ainda menos mais é a competência e mesmo a existência da autoridade que é duvidosa. Os termos com inteira aprovação de sua santidade são juridicamente suficientes. Eles só poderiam substituir o decreto que poderia ter constituído a comissão cardinalícia e definir seus poderes. Outras tantas irregularidades de procedimento que tornam nula a suspensão da fraternidade. Não se deve esquecer, ademais, que a Igreja não é uma sociedade totalitária do tipo nazista ou marxista, e que o direito, mesmo quando ele é respeitado, o que não é o caso nessa questão, não constitui algo de absoluto. Ele é relativo à verdade, à fé, à vida. O direito canônico é feito para fazer-nos viver espiritualmente, conduzir-nos, assim, à vida eterna. Se se emprega esta lei para impedir-nos de lá chegar, para fazer abordar de qualquer maneira a nossa vida espiritual, estamos obrigados a desobedecer exatamente da mesma sorte que os cidadãos estão obrigados, numa nação, a desobedecer a lei do aborto. Para permanecer no plano jurídico, eu introduzi 2 recursos sucessivos junto ao Tribunal Apostólico, que é um pouco o equivalente ao Tribunal Supremo de Cassação do Direito Civil. O cardeal secretário de Estado, Monsenhor Villot, proibiu esse Tribunal Supremo da Igreja de recebê-los, o que corresponde a uma intervenção do Executivo no Judiciário. Próximo capítulo, número 20, nós nos veremos no próximo vídeo. Muito bom estar com vocês, estava com saudade. Eu espero que vocês, nesse período, continuem estudando. Foi muito gratificante esse período que eu estive afastada, porque mesmo eu não estando lendo aqui no Clube do Livro, eu continuei os meus estudos, continuei fazendo algumas pesquisas, alguns aprofundamentos realmente a respeito da crise na Igreja Católica. Como eu mostrei, creio que no vídeo passado, que eu adquiri o Catecismo do Concílio do Vaticano II, e eu já o li, já dei uma estudada, agora eu vou passar para os documentos para me aperfeiçoar mais, e eu espero que vocês também estejam fazendo a mesma coisa. Seja muito bem-vindo, você que está aqui no Clube do Livro São Paulo Apóstolo, estava com saudade de vocês, e assim, a gente ficou esse tempo afastada, mas eu creio que, pelo menos para mim, foi para uma boa causa. Eu pude conhecer um pouquinho mais, né, do que é a verdadeira doutrina da Igreja Católica e a fé, e estive bastante em oração. Continuemos em oração, em nome do Pátria, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Angele Dei, que custas es mei. Metivi commisso pietate superna, illumina custode redi et goberna. Amém. Fiquem com Deus, vejo vocês no próximo encontro. Até lá.